Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. O meu tapete tem 50 centímetros de largura e confeccionei o meu com 95 centímetros de comprimento, mas no vídeo eu ensino você a fazer com o comprimento que você precisar. É bem fácil e o vídeo está bem detalhado. Para confeccionar a peça, olha, eu utilizei agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu deixei a lista completa dos materiais, eu deixei a marcação de início de cada uma das carreiras, então mesmo o vídeo sendo mais longo, se você clicar no vídeo e clicar na barra de avanço, abrem os capítulos para você exatamente no ponto que você precisa aprender, na carreira que você precisa repetir ou no detalhe. Falando em detalhe, tem também um vídeo mostrando como deixar todos os cantos do tapete assim, olha, perfeitos, não ficam arredondados nenhum dos cantos. E tem também uma playlist com vários outros modelos de bico de acabamento que você pode adaptar nesse modelo ou em outros modelos também, porque os vídeos estão sempre bem detalhados explicando como adaptar em outros modelos de tapete. Eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal. E se você já é inscrito, não esqueça de avaliar o meu trabalho. Deixa um joinha e deixa um comentário aí também para eu continuar melhorando a minha forma de ensinar. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou posicionar o fio no dedo e introduzindo a agulha debaixo do fio, vou girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada. Vou segurar a laçada, buscando o fio que vem do novelo e passando na laçada, eu já formo a primeira das 71 correntes que eu preciso fazer no cordão inicial. Então, não temos um nó aqui no início. A primeira corrente aqui eu já conto no total do cordão inicial. Agora eu vou seguir fazendo até completar um total de 71 correntes. Já estou completando um total de 71 correntes formando o cordão inicial. Na primeira carreira do trabalho, eu preciso de um total de 70 pontos altos. Então, se a sua forma de fazer esse primeiro ponto alto for diferente, você pode fazer mais correntes aqui e o importante é que a primeira carreira tenha 70 pontos altos para dar certo o desenho do tapete. Eu volto na segunda corrente, olha, fazendo 71, eu volto na segunda corrente. Veja que eu vou introduzir a agulha, deixando só um fio aqui na frente da agulha, viro para que fiquem dois fios prendendo o primeiro ponto baixo. Vou buscar o fio formando a segunda laçada e depois passo nas duas laçadas para formar um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto em todas as correntes, mas dessa vez eu vou pegar somente a laçada que fica mais na parte de cima de cada uma das correntes, assim, olha. Então é só introduzir a agulha dentro da corrente e pegar somente uma laçada. Vou buscar o fio e fazer ponto alto. Novamente, olha, na próxima corrente, pegando somente um fio que fica mais na parte de cima. Vou seguir fazendo ponto alto em todas as correntes e no final teremos um total de 70 pontos altos. Já estou chegando no final do cordão, olha, fazendo ponto alto em todas as correntes. Aqui no final é exatamente igual, então vou laçar o fio na agulha, vou fazer ponto alto na última corrente, que também substitui o nó inicial. Esse cordão inicial eu só vou fazer o arremate no final, tá? Então pode deixar ele aqui que no final é bem fácil fazer o arremate desse fio também. Assim, olha, finalizei então a primeira carreira com um total de 70 pontos altos. Vou começar a segunda carreira e a forma correta de virar facilita nas próximas carreiras também. Então veja que antes de virar o trabalho, eu vou fazer as correntes para formar o primeiro ponto alto. Eu vou fazer duas correntes, mas se você tem costume de fazer três, pode fazer também. Mas se você quiser experimentar fazer duas correntes assim, olha, para formar o primeiro ponto alto, você pode notar que ele vai ficar mais junto um ponto do outro, bem parecido com os outros pontos que nós temos ao longo do trabalho. Após fazer as duas correntes, vou laçar o fio na agulha e vou virar o trabalho entregando da mão que está segurando a peça para a mão que está segurando a agulha. Assim, olha. Desse jeito, as correntes aqui que formam o primeiro ponto alto ficam no avesso da carreira que eu estou fazendo, portanto, fica na posição correta para finalizar a próxima carreira, tá? Fiz o primeiro ponto alto e vou completar a sequência com mais 3 pontos. Assim, eu faço uma sequência com 4 pontos altos no início da segunda carreira. Ficou assim, olha. Vou fazer duas correntes de espaço, pulando 2 pontos de base e faço ponto alto no terceiro ponto, formando um bloco vazio. Novamente, duas correntes de espaço,
pulando 2 pontos, faço ponto alto no próximo ponto, formando o segundo bloco vazio. E vou seguir assim, sempre 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto, até que fiquem sobrando somente 3 pontos. Teremos um total de 21 blocos vazios, tá? Mas no final, se você conferir, após fazer o último bloco, ficam sobrando 3 pontos de base para a gente completar o último bloco também formando a outra lateral do tapete. Vou seguir até o final e mostro para você como finalizar e como fica o resultado aqui também nessa segunda carreira. Já estou chegando no final da segunda carreira, estou fazendo bloco sempre com 2 correntes pulando 2 pontos de base. Quando fizer o último bloco, ou seja, o 21º pulando 2 pontos, vão sobrar 3 pontos de base. Aqui, olha, o último ponto é formado por um ponto baixo e uma corrente, por isso ele fica mais discreto aqui, torto, não fica parecendo um ponto alto. Mas deixa eu mostrar aqui, olha. O primeiro ponto alto eu fiz um ponto baixo mais uma corrente. É nessa corrente que eu vou fazer o último ponto alto. Então, vou só completar a lateral, olha. Ponto alto em cima de ponto alto, esse aqui é o segundo ponto. No próximo. E o último ponto na direção da corrente, olha. É só abrir um pouquinho esse ponto para pegar a corrente que forma o primeiro ponto alto. Vou mostrar aqui para você que eu estou introduzindo a agulha exatamente na direção da corrente que eu fiz para completar a altura do primeiro ponto alto. Aqui eu vou fazer ponto alto também, assim eu completo os 4 pontos aqui formando a lateral do tapete e veja como fica perfeita a lateral também. Então, olha, veja que nós temos 4 pontos altos no início da segunda carreira, 21 blocos vazios, 4 pontos altos aqui na outra lateral, finalizando assim a segunda carreira. Vou começar a terceira carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos, ou seja, só fazer ponto alto em cima de ponto alto. 2, 3, 4 pontos altos. Ficou assim, olha. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar um bloco vazio e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Assim eu formo o primeiro bloco vazio, olha, ficou assim. Agora eu vou completar uma sequência com 13 pontos altos, contando com esse último ponto alto que eu já fiz. Nos espaços de 2 correntes eu faço somente 2 pontos altos. E veja que eu faço o ponto pegando assim, olha, dentro do espaço e não na corrente. Eu sei que essa é uma dúvida de muitos iniciantes. Fiz 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, faço ponto alto em cima de ponto alto. 2 pontos no espaço de 2 correntes. Ponto alto em cima de ponto alto. Já temos aqui, olha, 7 pontos altos. 2 pontos no espaço de 2 correntes. 1, 2, ponto alto em cima de ponto alto. Novamente, 2 pontos no espaço de 2 correntes. E ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando então sequência com 13 pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes de espaço e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Sempre que fizer 2 correntes, eu preciso pular 2 pontos. Nesse caso, na carreira anterior, nós temos 2 correntes, ou seja, 2 pontos. Se for ponto alto, também, do mesmo jeito, só pular 2 pontos, tá? Novamente, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o segundo bloco vazio, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, eu vou completar uma sequência com 16 pontos altos. Sempre do mesmo jeito, olha, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer até completar uma sequência com 16 pontos altos. Já estou completando a sequência com 16 pontos altos, sempre do mesmo jeito. 2 pontos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Temos aqui sequência com 16 pontos altos. Vou fazer sequência com 3 blocos vazios. Também, olha, sempre com 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3. Contando com esse último ponto, vou completar a sequência com 13 pontos altos novamente. Então, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes.
e ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer até completar a sequência com 13 pontos. Completando, olha, a sequência com 13 pontos altos. Vou fazer um bloco vazio, ou seja, 2 correntes de espaço, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto e vou completar a carreira fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos para formar a borda. O último ponto alto é feito na segunda corrente das 2 que eu fiz para formar o primeiro ponto alto na carreira anterior. E veja como facilita, porque ela está exatamente desse lado, então é só introduzir a agulha na segunda corrente e fazer o ponto alto finalizando a carreira, deixando a lateral perfeita. E agora eu vou mostrar para você então como ficaram todos os pontos na terceira carreira. Sequência com 4 pontos altos, um bloco vazio, sequência com 13 pontos altos, 3 blocos vazios, sequência com 16 pontos altos, novamente 3 blocos vazios, sequência com 13 pontos altos novamente, um bloco vazio e sequência com 4 pontos altos, finalizando a terceira carreira. Vou começar a quarta carreira do trabalho fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. Ficou assim, olha. Vou fazer um bloco vazio com 2 correntes de espaço, faço ponto alto em cima do próximo ponto. E sigo fazendo ponto alto até completar uma sequência com 16 pontos. É só seguir até chegar no ponto alto que temos após o bloco vazio. Vou seguir então fazendo ponto alto em cima de ponto alto até completar 16 pontos altos. Já estou completando sequência com 16 pontos altos. Veja que eu estou fazendo ponto alto no espaço de 2 correntes. São sempre 2 pontos nos espaços de 2 correntes. E com ponto alto em cima desse próximo ponto, eu completo sequência com 16 pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, todos eles com 2 correntes de espaço e fazendo ponto alto em cima do próximo ponto alto, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto, 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto para formar aqui o terceiro bloco vazio. Agora eu vou completar uma sequência com 10 pontos altos, já contando com esse ponto. Se você fizer tudo correto, ficam sobrando 3 pontos aqui na sequência que nós temos na carreira anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja que sobraram 3 pontos aqui dos que nós temos na sequência da carreira anterior. E assim, olha, tenho sequência com 10 pontos altos. Vou fazer novamente sequência com 3 blocos vazios. Então, fiz 2 correntes, pulo 2 pontos, faço ponto alto em cima do próximo ponto. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto, formando o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o terceiro bloco vazio. E contando com esse último ponto, eu vou novamente fazer sequência com 16 pontos altos. Logo à frente temos uma alça com 2 correntes. Vou fazer 2 pontos altos. E vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos, até completar a sequência com 16 pontos altos. Já estou completando sequência com 16 pontos altos. Olha, eu vou mostrar aqui para você como ficou então. Vou fazer 2 correntes para formar um bloco vazio, ponto alto em cima do próximo ponto e completo a carreira fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos também. Esse aqui é o segundo, 3, 4 pontos altos, olha, finalizando então a quarta carreira do trabalho. Vou começar a quinta carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos. Assim, a borda fica sempre com 4 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Contando com esse ponto, eu vou completar uma sequência com 7 pontos altos, então é só seguir em cima dos próximos pontos.
temos 2 pontos altos, vou seguir até completar 7. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer ponto alto para formar um bloco vazio, e contando com esse último ponto alto, eu vou fazer sequência com 10 pontos altos. Então veja que eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos, contando também com esse ponto. Então, olha, já estou fazendo aqui o terceiro ponto alto. 3, 4, 5, 6, 7. No espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos, ou seja, 8, 9 e ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando então sequência com 10 pontos altos. Agora eu vou fazer sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Novamente 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e faço ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, eu vou completar um bloco com 4 pontos altos. Então veja que eu faço ponto alto em cima dos próximos pontos, formando um bloco com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o primeiro bloco vazio novamente. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o terceiro bloco vazio. E contando com esse último ponto alto, vou fazer sequência com 10 pontos altos. No espaço de 2 correntes, faço 2. 1, 2. Ponto alto em cima do próximo ponto alto, já temos 4 pontos, né? Contando com o último ponto do bloco. E vou seguir em cima dos próximos pontos até completar a sequência com 10 pontos altos. Já temos então, olha, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto para formar um bloco vazio. E sigo até completar 7 pontos altos contando com esse último ponto. É só seguir em cima dos próximos pontos altos aqui dessa sequência. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto e sigo com mais 3 pontos altos para completar a borda do tapete. Assim, olha, eu finalizo então a 5ª carreira do trabalho. Vou começar a carreira 6 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar um bloco vazio, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto e contando com esse ponto, eu vou completar a sequência com 7 pontos altos. Então, é só seguir fazendo ponto alto em cima dos pontos que nós temos na carreira anterior. 2, 3, 4, 5, 6, ponto alto em cima do próximo ponto, completando sequência com 7 pontos altos. Agora vou fazer uma sequência com 2 blocos vazios. Faço 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando um bloco vazio, 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto em cima do próximo ponto, formando o segundo bloco vazio.
Agora eu vou fazer sequência com 10 pontos altos, contando com esse último ponto. Então vou seguir em cima dos próximos pontos altos. Chegando no espaço de duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz 1, 2. E faço ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando sequência com 10 pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com 5 blocos vazios, então sempre com 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto, formando o primeiro bloco vazio, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o terceiro bloco. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o quarto bloco vazio, e 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o quinto bloco vazio. Contando com esse último ponto, eu vou fazer sequência com 10 pontos altos. Então, nesse próximo espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos. Ponto alto em cima do próximo ponto alto, já temos um total de 4 pontos. E eu vou seguir em cima dos próximos pontos até completar a sequência. Se você fizer tudo correto, ficam sobrando 3 pontos nessa sequência que nós temos na carreira anterior. Completando, olha, sequência com 10 pontos altos. Sobraram 3 pontos. Então, vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2, faço ponto alto em cima do próximo ponto, formando um bloco vazio, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. E vou seguir em cima dos próximos pontos altos, fazendo ponto alto em cada um deles, para completar a sequência com 7 pontos altos. Ficou assim, olha. Vou fazer 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, e já estamos na borda do tapete, então vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos para completar a carreira. Ficou assim, olha. Finalizei então a 6ª carreira do trabalho. Vou começar a 7ª carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda com mais 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, faço o ponto alto em cima do próximo ponto e sigo fazendo ponto alto para completar a sequência com 7 pontos. Aqui não tem erro, só seguir em cima dos pontos que nós temos na carreira anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, olha. Vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, todos eles com 2 correntes, faço ponto alto em cima do próximo ponto, 1, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto, formando o segundo bloco vazio, 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. Vou completar agora a sequência com 10 pontos altos, contando com esse último ponto. Então, vou seguir em cima dos próximos pontos altos, fazendo ponto alto em cada um deles. 3, 4, 5, 6, 7. No espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos. E completo 10 pontos altos fazendo ponto alto em cima do próximo ponto. Ficou assim, olha. Vou fazer novamente sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto. 1, novamente 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o terceiro bloco vazio. Vou completar agora a sequência com 10 pontos altos, contando com esse ponto. Então, 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes, e sigo em cima dos próximos pontos altos até completar a sequência com 10 pontos. Esse já é o 4º ponto, então vou seguir, olha. 5, 6, 7, 8,
9, sequência com 10 pontos altos. Vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto em cima do próximo ponto. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando sequência com 3 blocos vazios. Vou completar a sequência com 7 pontos altos, então só seguir em cima dos pontos altos que nós temos logo à frente. Já estou completando, olha, a sequência com 7 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço e faço sequência com 4 pontos altos. Assim eu finalizo a 7ª carreira. Ficou assim, olha. Vou começar a carreira 8 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Contando com as 2 correntes, temos a borda com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou começar no próximo ponto alto para fazer uma sequência com 7 pontos altos. Também, olha, é só seguir em cima dos próximos pontos para completar sequência com 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar um bloco vazio. Novamente, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. Contando com esse último ponto, vou fazer sequência com 10 pontos altos. Então veja que no espaço de 2 correntes, eu faço somente 2 pontos e sigo em cima dos próximos pontos até completar a sequência. Vão ficar sobrando 3 pontos de base do bloco que nós temos na carreira anterior. Completando, olha, sequência com 10 pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com 5 blocos vazios. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto em cima do próximo ponto, formando um bloco vazio. Novamente 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, esse aqui já é o terceiro bloco, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o quarto bloco vazio, 2 correntes de espaço novamente, preciso pular 2 pontos e fazer ponto alto em cima do próximo ponto para completar a sequência com 5 blocos vazios. Agora vou completar a sequência com 10 pontos altos, já contando com esse ponto. Então vou seguir em cima dos próximos pontos altos, fazendo ponto alto também. E chegando no espaço de 2 correntes, veja que eu vou fazer 2 pontos altos. Esse aqui já é o 8º, olha, e o 9º ponto fica no espaço de 2 correntes. E o 10º ponto em cima do próximo ponto alto, formando então sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar o primeiro dos 2 blocos vazios que eu preciso fazer. Então, ponto alto em cima do próximo ponto alto, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. E vou completar a sequência com 7 pontos altos. Só seguir fazendo ponto alto em cima dos pontos altos que nós temos no bloco da carreira anterior. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, faço ponto alto em cima dos pontos altos que nós temos na borda do tapete. 1, 2, 3, 4 pontos altos, finalizando então a 8ª carreira do trabalho.
Vou começar a nona carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Temos novamente 4 pontos altos então formando a borda. Vou fazer 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, e vou completar a sequência com 7 pontos altos. Só fazer ponto alto em cima dos próximos pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar um bloco vazio e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Contando com esse ponto, vou completar a sequência com 10 pontos altos. Faço 2 pontos no espaço de 2 correntes, 1, 2, e sigo fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Contando com o ponto do bloco, já temos 4 pontos altos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, e no primeiro eu pulo 2 pontos e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o segundo bloco vazio, 2 correntes novamente, ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, vou completar uma sequência com 4 pontos altos. Veja que eu vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 1, 2, e ponto alto em cima do próximo ponto alto. Assim eu faço a sequência com 4 pontos, que fica na mesma direção de uma sequência com 4 pontos que nós temos na quinta carreira do trabalho. Vou fazer 2 correntes para formar o primeiro bloco vazio, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Preciso fazer 3 blocos novamente. Então, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer o terceiro bloco vazio fazendo ponto alto em cima do próximo ponto. Olha. Completando agora uma sequência com 10 pontos altos, contando com esse último ponto. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Chegando no espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. 1, 2, e ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando a sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar um bloco vazio. Faço ponto alto em cima do próximo ponto alto e sigo fazendo ponto alto para completar uma sequência com 7 pontos, já contando com esse último ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou fazer sequência com 4 pontos altos para formar a borda do tapete. 1, 2, 3, 4 pontos altos, finalizando assim a nona carreira do trabalho. Vou começar a carreira 10 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntes de espaço, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto e agora eu vou completar uma sequência com 16 pontos altos, já contando com esse primeiro ponto. Então veja que eu vou seguir em cima dos próximos pontos. Esse aqui já é o segundo ponto alto. 3, 4, 5, 6,
7. No espaço de duas correntes faço 2 pontos altos. 8. 9. Ponto alto em cima do próximo ponto alto, olha, já temos 10 e vou seguir em cima dos próximos pontos. 11. 12. 13. 14. 15, 16 pontos altos. Se você fizer tudo correto, ficam sobrando 3 pontos de base no bloco que nós temos na carreira anterior. Vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos, faço o ponto alto para formar o primeiro bloco vazio. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto alto, vou completar uma sequência com 10 pontos altos. Então, no espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos, e contando com o último ponto, então, já temos 3 pontos altos. Ponto alto em cima dos próximos 4 pontos que nós temos logo à frente. Esse aqui já é o quinto ponto, olha. 6. 7 e vou completar fazendo 2 pontos altos no próximo espaço de 2 correntes e ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando um bloco vazio, novamente 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o segundo bloco vazio, 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e faço ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. E agora eu vou completar novamente sequência com 16 pontos altos. Eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos que nós temos logo à frente. Chegando no espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E vou seguir em cima dos próximos pontos altos para completar a sequência com 16 pontos altos. Já temos aqui, olha, 13 pontos altos, 14, 15, sequência, olha, com 16 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto e sigo para completar os 4 pontos altos na borda do tapete. 2, 3, 4 pontos altos, finalizando assim a 10ª carreira do trabalho. Vou começar a carreira 11 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço e agora eu vou fazer uma sequência com 13 pontos altos. Então eu vou iniciar no primeiro ponto alto que nós temos logo à frente e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até completar a sequência com 13 pontos. Já estou completando, olha, a sequência com 13 pontos altos, ficou assim, e ficam sobrando 3 pontos de base. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, pulo 2 pontos e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Novamente 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, vou fazer sequência com 16 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Chegando no espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E vou completar a sequência fazendo ponto alto em cima do próximo ponto alto. Assim, olha, temos sequência com 16 pontos altos. Vou fazer novamente sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Novamente 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o segundo bloco vazio,
duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. E agora, vou fazer novamente sequência com 13 pontos altos, mas é só seguir em cima dos próximos pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Faço duas correntes de espaço e vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, formando a borda e finalizando assim a 11ª carreira do trabalho. Vou começar a carreira 12 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, virar o trabalho e vou completar a borda com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer duas correntes de espaço para formar um bloco vazio, faço ponto alto em cima do próximo ponto e vou completar uma sequência com 10 pontos altos já contando com esse último ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com duas correntes. Pulando 2 pontos, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Duas correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. Duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, eu vou completar a sequência com 10 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos no espaço de duas correntes. Esse aqui já é o terceiro ponto alto. Vou seguir fazendo em cima dos próximos pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou fazer duas correntes para formar um bloco vazio, pulo 2 pontos e faço ponto alto. Contando com esse ponto alto, eu vou completar novamente sequência com 10 pontos altos. Então, vou seguir em cima dos próximos pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, no espaço de duas correntes faço 2 pontos altos, 8, 9 e ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando então sequência com 10 pontos altos novamente. Vou fazer duas correntes de espaço para formar o primeiro de uma sequência de 3 blocos vazios. 1, novamente duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o segundo bloco vazio, duas correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto para completar o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, vou completar a sequência com 10 pontos altos. Aqui é só seguir em cima dos próximos pontos altos para completar a sequência. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço duas correntes de espaço e vou fazer ponto alto em cima dos próximos 4 pontos.
1, 2, 3, 4 pontos altos, finalizando assim a 12ª carreira do trabalho. Vou começar a 13ª carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, iniciando em cima do próximo ponto alto, vou fazer uma sequência com 7 pontos altos. Assim, olha, já completei o bloco vazio e vou continuar fazendo ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer sequência com 3 blocos vazios. Faço 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto formando o primeiro bloco vazio. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, segundo bloco vazio, agora com 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, vou fazer sequência com 10 pontos altos. Então, logo à frente temos o espaço com 2 correntes e aqui eu faço 2 pontos altos. Sigo em cima dos próximos pontos até completar a sequência com 10 pontos altos. Completando, olha, sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar o primeiro bloco vazio, pulando 2 pontos de base eu faço ponto alto. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o segundo bloco vazio, 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, vou completar novamente sequência com 10 pontos altos. 1, esse aqui na verdade já é o terceiro ponto alto, olha, contando com o último ponto. 4, 5, 6, 7, no espaço de 2 correntes vou fazer 2 pontos altos, 8, 9, 10 pontos altos. 2 correntes de espaço para formar o primeiro bloco de uma sequência de 3 que eu vou fazer, olha. Ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o primeiro bloco, 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o segundo bloco, 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto formando o terceiro bloco. E vou completar a sequência com 7 pontos altos contando com esse ponto. Aqui também é fácil, só seguir em cima dos próximos pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou fazer ponto alto nos 4 pontos que nós temos na borda. 1, 2, 3, 4 pontos altos, completando assim a 13ª carreira do trabalho. Vou começar a carreira 14 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou fazer uma sequência com 10 pontos altos. Então eu vou iniciar no próximo ponto alto e vou seguir fazendo, olha, ponto alto em cima de ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no espaço de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos, 8, 9,
ponto alto em cima do próximo ponto alto. Temos, então, sequência com 10 pontos altos. Vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios. Então, todos com 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, 1, novamente 2 correntes, ponto alto no próximo ponto, 2. 2 correntes, pulando 2 pontos, faço o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. Vou seguir em cima dos próximos pontos altos. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, veja que eu já fiz 2 aqui no espaço de 2 correntes. E 10 pontos altos, ponto alto aqui em cima do próximo ponto. Vou fazer 2 correntes de espaço, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando um bloco vazio. E vou novamente completar a sequência com 10 pontos altos. Faço 2 aqui no espaço de 2 correntes. E sigo em cima dos próximos pontos. Esse já é o terceiro, então vou fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou fazer sequência com 3 blocos vazios, sempre com 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto para formar o primeiro bloco. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando o terceiro bloco vazio. Vou completar novamente sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 1, 2. Vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos até completar a sequência com 10 pontos altos. Mas é só seguir até o último ponto nessa sequência que nós temos na carreira anterior. Completando, olha, sequência com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço. Começando em cima do próximo ponto alto, vou fazer a sequência com 4 pontos altos aqui na borda do tapete. 2, 3, 4 pontos altos. Assim eu finalizo a 14ª carreira do trabalho. Vou começar a carreira 15 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto e contando com esse ponto, vou fazer uma sequência com 13 pontos altos. Vou seguir em cima dos próximos pontos, olha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No espaço de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos, 11, 12. E no próximo ponto alto, completo a sequência com 13 pontos altos. Vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, 1. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto formando o terceiro bloco vazio. Contando com esse último ponto, vou completar uma sequência com 16 pontos altos. Então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, olha, já é o terceiro ponto. 4, 5, 6, 7. No espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos.
8 e 9. Ponto alto em cima do próximo ponto alto, já temos 10 pontos, vou seguir até completar 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Vou fazer sequência com 3 blocos vazios novamente, sempre com 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando uma sequência com 3 blocos vazios. Contando com esse último ponto alto, eu vou completar a sequência com 13 pontos altos. Então, faço 2 no espaço de 2 correntes e sigo fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos até completar a sequência com 13 pontos altos. Completando, olha, a sequência com 13 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, e sigo, olha, fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos também para completar a sequência. 2, 3, 4 pontos altos, finalizando assim a 15ª carreira do trabalho. Na carreira 15, eu já repeti tudo que nós temos na carreira 3. Veja só, temos exatamente as mesmas sequências. Sequência com 13 pontos altos, 3 blocos vazios, sequência com 16 pontos altos, novamente 3 blocos vazios, sequência com 13 pontos altos, um bloco vazio e a borda com 4 pontos altos. Ou seja, para completar o comprimento do tapete, da passadeira, independente do comprimento que você precisa, é só você seguir repetindo agora da 4ª carreira até a 15. Ou seja, na carreira 16, você vai repetir a carreira 4, exatamente igual. Na carreira 17, você repete a 5. Na carreira 18, você repete a carreira 6. Para fazer a carreira 19, repete a carreira 7. Para fazer a carreira 20, é só repetir a carreira 8. E para fazer a carreira 21, repete a carreira 9. Para fazer a carreira 22, repete a carreira 10. Na 23, você faz igual à carreira 11. Na carreira 24, faça exatamente igual à carreira 12. Na carreira 25, é só repetir a carreira 13. Na 26, você repete a carreira 14 e na 27, você repete a carreira 15. E aí, inicia novamente a carreira 4, 5, 6 até a carreira 15, até completar o comprimento do seu tapete. Veja que eu segui repetindo para formar o comprimento do meu tapete, e eu fiz até completar 5 motivos. Eu continuei repetindo da carreira 4 até a carreira 15, mas na última sequência eu fiz só da carreira 4 até a carreira 11. Assim, o início e o final do tapete fica exatamente igual. Quando eu finalizar, que eu virar, olha, fica como se fosse assim, olha, essa aqui é a carreira 11, né, voltando assim no tapete, tá? Então agora eu vou fazer as 2 últimas carreiras para ficarem exatamente igual ao início do tapete. E veja aqui, após finalizar a carreira, vou começar fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou fazer a borda com mais 3 pontos altos, ou seja, completa a lateral com 4 pontos altos. Completei a borda com mais 3 pontos, temos então 4 pontos altos. Agora eu vou seguir fazendo bloco vazio até chegar na borda novamente, ou seja, 2 correntes de espaço, vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto. Onde nós temos assim sequência com pontos altos, eu vou fazer sempre 2 correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço ponto alto. E vou seguir assim fazendo os blocos até chegar na borda novamente. Já estou chegando no final da carreira, fazendo bloco com 2 correntes, pulando 2 pontos de base, os blocos vazios, olha. E no final eu faço a borda com 4 pontos altos novamente. Então aqui é só fazer ponto alto em cima de ponto alto e assim finaliza a carreira. Ficou assim, olha. Vou começar a última carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laçar o fio na agulha e vou virar o trabalho e voltar fazendo ponto alto em toda a carreira. Então, onde tem ponto alto, eu faço ponto alto.
Aqui na borda são mais 3 pontos. Ficou assim, olha. E no espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. Então faço o primeiro, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. E assim eu sigo até o final da carreira, ou seja, a carreira toda de ponto alto para ficar exatamente igual à primeira carreira do trabalho. Já estou finalizando a carreira, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços de 2 correntes fiz 2 pontos altos. Então, olha, eu finalizo a carreira com um total de 70 pontos altos, exatamente igual à primeira carreira do trabalho. E se você olhar esse tapete aqui, olha, deixa eu tirar aqui a agulha. Se você olhar por esse lado, ele vai ter a mesma aparência que a outra ponta também, ou seja, sempre o mesmo desenho. Agora, para deixar os cantos do tapete perfeito, eu vou fazer 2 voltas com ponto baixo. Então, veja que após a última carreira de ponto alto, eu vou fazer uma corrente de espaço, mas só serve para deixar de espaço mesmo, não vou utilizar essa corrente. Vou começar fazendo o contorno, trabalhando no comprimento do tapete. E vou fazer ponto baixo na metade da carreira e ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra. Um ponto baixo na metade, outro na divisão entre uma carreira e outra. Então veja que após essa corrente eu vou pegar o último ponto alto como se ele fosse uma alça para fazer um ponto baixo. E agora faço um ponto baixo na divisão entre a penúltima e a última carreira. Aqui, olha, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto. Ponto baixo pegando o ponto alto como alça. Ponto baixo pegando na divisão entre uma carreira e outra. No último ponto alto como alça. Na divisão entre uma carreira e outra. Se o seu ponto for muito apertado e ficar repuxando, tente soltar um pouquinho, olha, alongando essa laçada para fazer o ponto baixo. Se você fizer 2 pontos na direção de cada ponto alto, ele vai ficar formando ondulação no comprimento. Se você apertar muito esse ponto, pode ser que fique repuxando aqui as laterais do tapete, mas eu vou seguir sempre do mesmo jeito. Um ponto baixo na metade da carreira, um ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra até chegar no canto. O próximo canto é esse onde nós temos a ponta de fio para fazer o arremate. Quando chegar aqui eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, fazendo sempre do mesmo jeito. Ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra, na metade da carreira pegando ponto como alça. Aqui, olha, a última divisão entre uma carreira e outra. E no último ponto alto pegando ele como alça também. O próximo ponto eu vou fazer na primeira corrente, onde tem aqui a ponta de fio inicial. Então veja que eu vou introduzir a agulha. Esse ponto normalmente abre um pouquinho, olha, fiz o ponto baixo. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou fazer ponto baixo no mesmo lugar novamente para formar o canto do tapete. Então, 2 correntes, volto no mesmo lugar, faço ponto baixo mais uma vez. E agora vou ajustar para esse canto aqui fechar. Veja que está abrindo um pouquinho. Só segurar, puxar a ponta de fio inicial, ele vai fechar aqui, olha, o cantinho do tapete. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo na direção de cada um dos pontos altos e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. Vou só posicionar ela aqui na parte de cima do tapete, dos pontos altos. Olha, eu vou introduzir a agulha na direção de cada um dos pontos e vou fazer ponto baixo. Então, no final da largura aqui do tapete, teremos um total de 70 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Veja que o canto aqui ficou perfeito. E aqui eu vou seguir escondendo essa ponta de fio e depois só cortar a sobra, não precisa nem dividir em 2 e amarrar. Temos aqui a corrente prendendo e depois os pontos baixos escondendo aqui esse fio que ele não vai soltar tão fácil. Eu vou fazer até chegar no próximo canto e lá eu vou repetir novamente. Ponto baixo, 2 correntes, novamente ponto baixo. Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico de forma bem detalhada como deixar todos os cantos assim, olha, perfeitos. Se você faz crochê filé normalmente, a última carreira aqui, olha, fica bem arredondado o ponto, olha, porque a gente inicia fazendo as correntes, então esse canto fica arredondado. Mas no vídeo eu expliquei como deixar esse canto aqui e todos os outros assim, perfeitinhos. Como eu expliquei de forma bem detalhada no outro vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição também. Se você já seguiu um outro passo a passo meu, você provavelmente já tem assistido esse vídeo, então é só seguir até completar a volta. Mas vale a pena assistir esse vídeo porque ele vai ajudar você a melhorar o seu crochê também. Então eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também.
Já estou chegando no final da volta e aqui, olha, eu sigo fazendo ponto baixo até chegar no último ponto alto. Eu já utilizei esse ponto para fazer um ponto baixo, mas aqui, olha, pegando no topo desse ponto, onde nós temos os dois fios, vou fazer ponto baixo. Agora eu vou fazer duas correntes para formar o canto, vou virar o trabalho e vou voltar no mesmo lugar e vou fazer ponto baixo. Esse ponto, olha, vai esconder aquela corrente que eu fiz no início. Então faço ponto baixo aqui também. Assim eu formo o canto. E agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto que eu fiz na metade da carreira, ou seja, o primeiro ponto baixo, pegando aqui os dois fiozinhos na parte de cima desse ponto. Vou introduzir a agulha, busco o fio e passo em todas as laçadas, finalizando assim a primeira volta de ponto baixo. Deixa eu mostrar para você que todos os cantos, olha, ficam perfeitos. E se você não assistiu o outro vídeo, dê uma olhadinha na descrição que tem explicando cada um desses cantos para deixar assim. Vou começar a segunda volta e veja que eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Se você for finalizar com ponto baixíssimo, é nessa corrente que vamos finalizar a volta. Antes de fazer os próximos pontos, deixa eu explicar que após fazer o canto, olha, eu fiz um ponto baixo, né, fiz duas correntes, fiz ponto baixo e finalizei. Então eu estou começando nessa direção. Quando for completar a volta, eu vou fazer ponto baixo aqui na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente, vou fazer ponto baixo em cima desse ponto baixo que eu fiz aqui antes de finalizar a volta e depois eu já finalizo na corrente, tá? Vai ficar essa alça aqui, olha, na parte de baixo, mas eu já tenho a corrente formando a altura do ponto baixo nessa direção. Quando completar a volta eu lembro novamente porque isso aqui é importante, se não respeitar essa quantidade de pontos, fica diferente uma lateral da outra. Após fazer a corrente, eu vou fazer ponto baixo em cada um dos pontos, mas eu vou pegar só a alça de trás. Para isso eu introduzo a agulha em cima do ponto baixo, pegando somente uma alça, faço ponto baixo. Olha, eu vou no próximo ponto, busco o fio formando duas laçadas e passo nas duas laçadas. Assim, olha, ele já vai deixando esse detalhe aqui na frente do tapete. Então eu vou seguir assim até chegar no canto. Dessa vez, todos os cantos têm duas correntes de espaço, então é bem fácil fazer o canto também. E se você for fazer mais voltas aqui no tapete fazendo ponto baixo para deixar a lateral mais firme, digamos assim, a forma de iniciar e finalizar também é do mesmo jeito. Se você quiser fazer os pontos baixos pegando os dois fios, olha, desse jeito assim, também dá certo. Mas se você fizer pegando somente a alcinha de trás, além de fazer esse detalhe, ele deixa ainda mais uniforme a lateral do tapete, tá? Por isso eu gosto de fazer pegando somente um fiozinho. Além do detalhe, ele ajuda a unificar os pontos, para ficarem todos exatamente iguais aqui na lateral e ficar reto, ficar perfeito. Vou seguir então até chegar no canto para mostrar para você como fazer. Já estou chegando no canto e veja que eu fiz ponto baixo até chegar no último ponto antes das duas correntes que nós temos aqui formando o canto. Então agora eu vou fazer ponto baixo na primeira das duas correntes, vou pegar também somente um fio para ficar o detalhe aqui na frente. Vou fazer duas correntes de espaço para formar o canto. Vou fazer o segundo ponto baixo na segunda corrente, então também, olha, pegando somente um fio aqui mais no avesso da peça, vou fazer ponto baixo. E agora eu vou seguir em cima dos próximos pontos, fazendo ponto baixo também, pegando somente a alça mais no avesso. Vou fazer alguns pontos aqui para mostrar para você como fica o canto. Olha, ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando somente o fiozinho mais no avesso da peça. Olha só como ficou o canto. Fica perfeito. Todos os outros também são iguais, tem duas correntes, então vou fazer sempre do mesmo jeito. Ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente, olha, forma o detalhe aqui no canto também. Então eu vou seguir fazendo por toda a volta, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e veja que eu vou fazer o canto aqui exatamente igual a todos os outros. Então vou fazer ponto baixo na primeira das duas correntes para formar o canto, vou na segunda corrente e vou fazer ponto baixo também. Agora vou fazer ponto baixo no próximo ponto e em seguida eu já finalizo com ponto baixíssimo na corrente. Veja que nós temos aqui uma alça como se fosse um ponto baixo, mas você precisa observar os pontos na volta anterior, tá? Esse ponto aqui, olha, na verdade já faz parte da corrente que eu fiz para iniciar a volta. E é introduzindo a agulha nessa corrente que eu vou fazer ponto baixíssimo. Assim, olha, eu finalizo a segunda volta de ponto baixo.
Em outros modelos que eu mostrei aqui no tapete, eu fiz o arremate do fio com agulha de tapeceiro exatamente aqui, finalizando a segunda volta. Isso porque você pode utilizar o tapete assim, sem bico de acabamento, só com essas voltas de ponto baixo. E se você quiser fazer mais uma volta de ponto baixo, por exemplo, só iniciar, fazer exatamente igual à segunda. Inicia com uma corrente, depois segue pegando a alça de trás. Quando chega nos cantos, temos duas correntes, então é só repetir o que fizemos aqui na segunda volta. Aqui no canal tem vários modelos de bico de acabamento e eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição também. Qualquer um deles você pode adaptar, que dá certo nesse tapete também. E para isso você precisa contar a quantidade de pontos baixos que tem tanto na largura quanto no comprimento. Faça a contagem dos pontos, confira direitinho, faça a anotação para adaptar o bico de acabamento, porque nos vídeos eu ensino também como adaptar. E sabendo a quantidade, você vai conseguir fazer nesse tapete também. Nesse modelo eu vou fazer um bico bem simples e para isso eu também vou precisar fazer a contagem de pontos tanto na largura quanto no comprimento. E aí eu explico para você também como adaptar caso você queira fazer o tapete com um tamanho diferente. No meu tapete tem um total de 149 pontos no comprimento e 72 na largura. E independente da quantidade de pontos que tem no seu tapete, a conta é exatamente a mesma. O total de pontos, menos 5, e o restante dividido por 4. O total menos 5 no meu, olha, tem 149 menos 5, sobram 144. Então, esse que sobrou, 144 dividido por 4, dá 36. Não tem vírgula alguma coisa, então significa que deu uma conta exata. Os blocos vão ficar sempre do mesmo jeito. Na largura é diferente, olha, eu tenho um total de 72 pontos, então 72 menos 5 sobram 67. E 67 dividido por 4 dá 16,75, então significa que sobrou pontos. Para saber quantos sobraram, eu pego o 16, que é 16,75, vezes o número que eu dividi, que foi 4. Então 16 vezes 4 dá 64, e tinha sobrado 67. Então 67 menos 64 sobraram 3 pontos. Na verdade, só existem 4 possibilidades. Não sobra nenhum ponto, sobra 1, 2 ou 3. No meu aqui sobraram 3. Mas eu ensino você a adaptar mesmo quando sobrar 1 ou 2 pontos também, tá? No comprimento, como você viu, a conta deu exata, não sobra nenhum ponto. Então, mesmo se sobrar ou se precisar fazer adaptação, o início é exatamente igual. Eu preciso iniciar a volta no 5º ponto de base após o canto. Então, aqui eu tenho a alça com duas correntes formando o canto. 1, 2, 3, 4, tenho que iniciar nesse ponto, olha, no 5º. Então, eu vou no próximo ponto e faço o ponto baixíssimo. Aqui pegando os dois fiozinhos na parte de cima, faço ponto baixíssimo, vou no 5º ponto e faço um ponto baixo. Para completar a altura do meu ponto alto, eu faço somente uma corrente. Se você tem costume, pode fazer duas, sem problema. Após esse ponto alto, vou laçar o fio na agulha e fazer ponto alto no ponto seguinte. E esse primeiro bloco eu vou deixar assim com 2 pontos. Quando completar a volta, eu faço o último ponto completando 3 pontos no bloco. Vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto de base, vou fazer um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou assim, olha, bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulando um ponto, novamente bloco com 3 pontos altos. Se você observar, eu estou utilizando 4 pontos de base para fazer esse bloco. São 3 pontos altos e um ponto de base aqui, olha, para deixar de espaço entre um ponto e outro. Então, 4 pontos. Por isso eu dividi o total por 4, tá? Para saber quantos blocos eu preciso fazer. Dividindo a largura, eu identifiquei que vão ficar sobrando 3 pontos, e 3 pontos não dá para fazer um bloco assim. Mas eu vou mostrar a solução assim que chegar na largura do tapete. Aqui no comprimento, como você viu, a minha conta deu exata, então todos os blocos vão ficar assim, com uma corrente de espaço, pulando um ponto e fazendo bloco com 3 pontos altos. O último bloco, né, o que fica no canto do tapete, é um pouquinho diferente. Então eu vou seguir fazendo os blocos assim. Quando chegar no canto eu mostro para você como fazer também e explico como adaptar caso tenha sobrado 1, 2 ou 3 pontos aí nas suas contas. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os blocos sempre do mesmo jeito. São 3 pontos altos, uma corrente de espaço pulando um ponto de base, fiz assim durante todo o comprimento do tapete. E se você fez tudo correto, aqui no final, olha, veja que ficaram sobrando 3 pontos baixos antes do espaço de 2 correntes. Então vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto,
Vou fazer ponto alto nos outros dois que sobraram. Olha, 1, 2, e completo o bloco fazendo ponto alto no espaço de duas correntes que nós temos no canto do tapete. Ficou assim, olha, o bloco com 3 pontos, sendo o último no espaço de duas correntes. Fica correto se você fizer a divisão e se precisar fazer a adaptação antes de chegar no canto, para a adaptação não ficar aqui no canto. Após esse bloco, veja que eu vou fazer 3 correntes de espaço para formar o canto e vou começar a trabalhar na largura do tapete. Eu vou iniciar o bloco também no espaço de duas correntes, então faço o primeiro ponto alto aqui no espaço de duas correntes e vou completar o bloco fazendo ponto alto nos próximos 2 pontos. Assim, olha, eu completo o bloco também com 3 pontos altos e ele fica exatamente igual o da largura, ou seja, um dos pontos dentro do espaço de duas correntes. Faço uma corrente de espaço, pulando um ponto, vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, bloco com 3 pontos altos. Se a conta fosse exata, era só continuar fazendo assim, que no próximo canto ia dar certo. Mas como você viu nas minhas contas aqui na largura, sobraram 3 pontos. Eu não sei se você fez com a largura diferente ou outro modelo de tapete. Se sobrar um ponto, você vai fazer um dos blocos com 4 pontos altos. Assim, olha, se sobrar um ponto, tá? Depois de fazer as contas, mesmo no comprimento ou na largura, se sobrar um ponto, faça um bloco com 4 pontos altos e todos os outros com 3. Se sobrarem 2 pontos, você faz 2 blocos assim com 4 pontos altos. E aí fica interessante dividir, colocar um mais ou menos aqui numa ponta do tapete e outro na outra assim, olha. Se sobrar 3 pontos é diferente. Eu vou deixar para fazer quando chegar aqui na metade do tapete. Você pode fazer em qualquer espaço aqui entre um canto e outro. Porém, para ficar esteticamente melhor, vou deixar para mostrar isso para você aqui na metade do tapete. Até chegar lá, eu vou seguir com uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos. Já estou chegando na metade do tapete e até aqui eu estou fazendo somente blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, pulando um ponto de base, mas nas minhas contas aqui sobraram 3 pontos, então eu vou fazer a adaptação quando sobram 3 pontos. Eu tenho aqui, olha, 3 pontos para fazer um bloco. Normalmente eu estou utilizando 4, mas eu vou utilizar os 3 que sobraram. Então, fiz uma corrente, pulo um dos pontos, vou no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, eu completo o bloco fazendo 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, vou fazer um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Veja que eu completei o bloco com 3 pontos e também deixei uma corrente de espaço aqui entre um bloco e outro. Então, olha, se sobrar um ponto, você faz um bloco com 4 pontos altos. Se sobrarem 2, faça 2 blocos com 4 pontos altos. E se sobrarem 3, você faz 2 pontos em um dos pontos de base, assim você completa o bloco e a adaptação fica perfeita. Já fiz então a adaptação, agora eu vou seguir com uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço o bloco com 3 pontos altos. E vou seguir assim até chegar no canto. Só para você ver que realmente fica perfeito, eu vou mostrar para você no próximo canto que com essa adaptação vai chegar exatamente igual no canto anterior. Já estou chegando no canto e como eu fiz a adaptação, aqui olha, vai dar certo também. Então, fiz bloco com 3 pontos altos, sobraram 3 pontos de base. Vou fazer uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto nos 2 pontos que sobraram. E completo o bloco fazendo ponto alto no espaço de duas correntes que nós temos no canto do tapete. Ficou assim, olha. Então, na largura do tapete eu tenho somente essa adaptação. São 3 pontos altos, mas sendo 2 feitos no mesmo ponto de base. Assim eu completei o bloco e agora eu vou seguir por toda a volta. Aqui no canto eu vou fazer exatamente igual o anterior. São 3 correntes de espaço para formar o canto. Começo fazendo ponto alto dentro do espaço de duas correntes, olha. E completo o primeiro bloco nos próximos 2 pontos de base. Depois eu sigo normalmente. No comprimento não preciso adaptação, então faço do mesmo jeito. Só blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço. Chegando aqui no canto também vai dar certo. E quando chegar na largura novamente eu vou fazer a mesma adaptação, porque eu tenho a mesma quantidade de pontos, então mais ou menos na metade
eu vou fazer um bloco utilizando somente 3 pontos, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, veja que eu estou fazendo o bloco do canto. Olha, fiz um ponto alto dentro do espaço de 2 correntes, um ponto alto em cima do ponto baixo, ponto alto em cima do próximo ponto. Ficou assim. Aqui, olha, temos 2 pontos de base, então vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto, vou no próximo e vou fazer ponto alto. Aqui, olha, temos um ponto baixíssimo, por isso ele fica um pouquinho mais apertado que os outros pontos. E finalizo com um ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar altura do primeiro ponto alto. Assim eu completo o bloco, ele fica também com 3 pontos, exatamente igual todos os outros. Vou começar a próxima volta no espaço de uma corrente que nós temos logo à frente. Então veja que eu vou fazer ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto, pegando os 2 fios na parte de cima, faço ponto baixíssimo e faço ponto baixíssimo também na corrente que nós temos logo à frente. Então, pegando assim, olha, de cima para baixo na corrente, faço ponto baixíssimo. Agora, pegando dentro do espaço de uma corrente, eu vou buscar o fio, formando a segunda laçada na agulha, faço um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, volto aqui no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. Assim eu inicio o bloco novamente com 2 pontos altos. E é aqui nessa corrente que eu vou finalizar a volta. Vou fazer uma corrente de espaço. Agora, nos espaços de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro, vou fazer bloco com 3 pontos altos. Veja que eu vou buscar o fio, ajustar bem na agulha e fazer o primeiro ponto alto. Os próximos, então, olha, eu ajusto o fio antes de fazer o ponto alto para que os pontos fiquem lado a lado. Então, completo o segundo ponto. Ainda no mesmo lugar, faço o terceiro ponto alto. Assim, olha, eu completo o bloco com 3 pontos. É assim que eu vou fazer em todos os espaços até chegar no canto. Uma corrente e agora, no espaço de uma corrente, eu faço o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer alguns blocos para você ver o resultado. Fica assim, olha. E vou seguir então até chegar no canto. Já estou chegando no canto, fazendo o bloco com 3 pontos altos, sempre com uma corrente de espaço. E no canto, olha, nós temos uma alça com 3 correntes. Então veja que eu vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer o primeiro bloco com 3 pontos altos no espaço de 3 correntes. Faço o primeiro ponto, do mesmo jeito, ajusto os outros para ficarem lado a lado. 2, 3 pontos altos. Faço 3 correntes para formar o canto novamente. E vou completar o leque do canto fazendo mais 3 pontos altos. Ainda no mesmo lugar, na alça de 3 correntes. Olha, faço 1, 2, 3 pontos altos. Assim fica o leque do canto. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço e sigo trabalhando blocos com 3 pontos altos no espaço de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro. Só seguir assim por toda a volta e na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fazendo os blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço. No canto, olha, veja que eu fiz sempre do mesmo jeito. E para completar a volta, veja que eu vou fazer ponto alto no mesmo espaço que eu iniciei. Nós temos um bloco só com 2 pontos, então vou fazer mais um ponto alto, assim eu completo esse bloco também. E depois finalizo com ponto baixíssimo na corrente que foi feita para dar a altura do primeiro ponto no início da volta. Faço ponto baixíssimo e assim eu finalizo a segunda volta de blocos. Olha, veja como ficou o resultado. Todos os cantos sempre do mesmo jeito. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo no próximo ponto. Eu finalizei com ponto baixíssimo na volta anterior, então vou no próximo ponto alto e faço ponto baixo. Veja que eu busquei o fio, ficando com 2 laçadas, faço ponto baixo. No espaço de uma corrente, faço ponto baixo também. E logo à frente nós temos um bloco com 3 pontos altos. Eu vou iniciar fazendo ponto baixo na direção do primeiro ponto dos 3 que formam o bloco. Em seguida, faço 3 correntes para formar um ponto picô. Se você quiser o ponto picô um pouco maior, só fazer 4 correntes. E para finalizar o ponto picô, eu volto no último ponto baixo, pegando de cima para baixo, e prendo com ponto baixo. Veja que eu busquei o fio, fico com 2 laçadas
e finalizo o ponto baixo. E para prender o ponto picô, eu pulo o ponto do meio, vou no próximo ponto e prendo com ponto baixo novamente. Assim, olha, o ponto picô fica bem centralizado. No espaço de uma corrente eu faço ponto baixo e agora eu vou repetir, olha, ponto baixo na direção do primeiro ponto alto, nesse ponto que eu vou voltar para prender o ponto picô. Faço 3 correntes, volto no último ponto, ou seja, aqui é um ponto baixo, então faço ponto baixo nele também para formar o ponto picô. Pulo o ponto do meio, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Vou seguir fazendo mais alguns pontos para você ver o resultado. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto do tapete. Lá também é super fácil e eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os pontos picôs sempre do mesmo jeito, olha, na direção dos blocos. E aqui, olha, logo à frente temos o último espaço de uma corrente antes de chegar no canto. Então vou prender com ponto baixo no espaço de uma corrente, só que dessa vez eu não faço o ponto picô na direção do bloco do canto. Eu vou fazer uma corrente de espaço e vou trabalhar 4 pontos altos aqui no espaço de 3 correntes. Todos do mesmo jeito, sempre no mesmo espaço, e aproveito para ajustar cada um dos pontos para ficarem lado a lado. Esse aqui já é o segundo ponto alto. 3. 4 pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto picô. Então faço 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Volto em cima do último ponto alto, pegando de cima para baixo, e faço ponto baixo para prender o ponto picô. Para completar o leque, eu faço mais 4 pontos altos ainda no mesmo espaço de 3 correntes que nós temos no canto. Então fiz o primeiro ponto alto, vou seguir para completar o leque fazendo mais 3 pontos. Esse aqui já é o segundo. Olha, temos então novamente 4 pontos altos completando o leque. Vou fazer uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente. Agora eu vou seguir fazendo ponto picô, então faço ponto baixo no primeiro ponto alto, 3 correntes para formar o ponto picô, finalizo também exatamente igual a todos os outros, pulo o ponto do meio, faço ponto baixo. Vou mostrar para você o resultado, que você pode fazer o teste aqui nesse primeiro canto e depois você segue repetindo nos outros tudo exatamente igual. Se ficar subindo assim, olha, se ele ficar levantando, se você notar que está repuxando, você pode fazer esse espaço aqui onde eu coloquei uma corrente, você pode fazer 2 correntes. Ou você pode aumentar, eu fiz 4 pontos altos, ponto picô 4 pontos altos, você pode fazer 5 pontos, tá? No lugar que eu fiz 4 pontos. Esse canto você pode mudar a quantidade, você pode diminuir. O interessante é fazer o teste, se ficar correto assim, colocando numa superfície plana, você pode seguir repetindo todos os outros. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou continuar fazendo até completar a volta e na hora de fazer o arremate, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, estou fazendo o penúltimo ponto picô. Logo à frente é o bloco que eu iniciei a volta, então veja que eu vou fazer ponto baixo no espaço de uma corrente, ponto baixo no primeiro ponto do bloco, vou fazer o ponto picô normalmente, fazendo 3 correntes, prendo com ponto baixo. E agora, olha, se você não vai finalizar com agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que foi feito para iniciar a volta. Só relembrando, eu iniciei a volta fazendo ponto baixo na direção do último ponto. Aqui está ele, olha só. Introduzir a agulha pegando os 2 fios na parte de cima e fazer ponto baixíssimo. Agora é só alongar o fio, cortar, passar para o avesso e fazer o arremate. Com a agulha de tapeceiro sempre fica mais discreto e é o meu jeito preferido de fazer arremate, então veja que eu vou deixar uma sobra suficiente, vou cortar, vou tirar aqui, olha, vou desmanchar esse ponto baixíssimo e após o ponto picô, eu vou puxar todo o fio. Então, após o ponto picô, não prendo com ponto baixíssimo, tiro todo o fio da laçada e vou utilizar a agulha de tapeceiro número 14. Com a agulha de tapeceiro, o arremate é diferente. Eu vou fazer esse arremate no ponto baixo que fica na direção da alça, tá? Esse aqui, entre um bloco e outro. Pegando os 2 fios na parte de cima. Depois eu passo de cima para baixo, onde o fio está saindo aqui, olha, no último ponto. Só pegar de cima para baixo assim.
e depois passar dentro do ponto baixo que nós temos logo à frente. Pode pegar assim de cima para baixo, pode pegar na frente indo para o avesso, ajusta bem o ponto, puxa o fio para o avesso, onde nós vamos fazer o arremate, e esse ponto aqui fica bem discreto, igual a todos os outros. No avesso da peça eu vou costurar o fio de forma que eu leve ele até esse acúmulo de pontos sem aparecer lá na frente, só costurando aqui nos fios do avesso, olha. E vou costurar também no fio da base ali, dos pontos que nós temos na penúltima volta. E agora eu vou esconder ele nesse acúmulo de pontos, costurar para um lado. Vou passar em um dos fios aqui da base também, da volta anterior, assim, olha, sem aparecer lá na frente. E vou costurar de volta. Agora eu vou dividir esse fio em dois, eu estou trabalhando com um fio 6, então tem 6 fiozinhos, vou deixar 3 para cada lado. Se você estiver trabalhando com outra numeração de fio, também, não precisa necessariamente tirar metade, tá? Mas metade aqui eu vou tirar da agulha. A outra metade eu passo em um dos fiozinhos aqui, só para dar sustentação para fazer o nó. E tiro totalmente da agulha para fazer o nozinho utilizando as duas pontas de fio. Vou fazer 1, 2 nozinhos e vou cortar a sobra. Não precisa deixar a ponta de fio aqui aparecendo, tá? Depois de esconder, tem o nó e agora, olha, fiz o arremate. E assim temos o tapete pronto. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!